com a finalidade de buscar a face do Senhor e também adorar a esse Deus Todo-Poderoso que Ele morreu na cruz por nós. Hoje, pela manhã, na ceia do Senhor, nós podemos ver o grande amor de Deus ao que mandou Jesus Cristo para nos salvar. Agora também precisamos ter a consciência que depois de salvos, nós temos um compromisso com Ele. A Bíblia fala sobre ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, por isso, nós precisamos entender o que Jesus quer, né? Porque o que Ele quer evitar para a nossa vida, ou para aqueles que não conhecem a Ele e que experimentarão a fúria do inimigo. Aqui em Apocalipse capítulo 13, como nós cremos que brevemente o mundo passará por um juízo de Deus, pelo fato das pessoas fazerem o que nós vamos estudar na próxima lição, que é os ataques de Satanás contra a igreja do Senhor. E a partir do próximo sábado estaremos iniciando esse estudo. E nós vamos ver o perigo que muitos estão correndo se não perceberem. Estão sendo tragados e atraídos por esse espírito do anticristo que já impera no mundo desde os dias de Cristo. João falou que ele já operava no mundo, mas agora está ficando cada vez mais patente a força que ele está adquirindo no mundo, na mente das pessoas, através de várias forças, inclusive usados na mídia, usados nos softwares que estão aí, que está dominando a mente de muitos e até iniciando com as crianças. Aqui no capítulo 13, a Bíblia fala que vai surgir essa besta, e ele diz: eu pus-me sobre a areia do mar, eu vi do mar subir uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão que lhe deu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi também uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe-se poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Pode sentar, mais. Glória a Deus, porque o Senhor nos livrou dessa condenação. O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Somos o povo de Deus. Mas, amados, como nós falamos, quando Jesus morreu e ele falou depois sobre fazer memória dessa morte, é para que nunca nós nos esqueçamos quem somos, qual o destino que agora temos e qual a nossa função, qual a função da igreja, porque a igreja existe.
E a igreja tem uma finalidade. Jesus, ele falou para irmos e fazermos discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, muitas pessoas perderam a capacidade de entender qual é a função do crente na vida depois de Cristo. E muitos também pensam que estão, mas não estão. Porque ser é diferente de estar. Quando a gente flui naturalmente. Quando a gente está, posicionalmente, só de vez em quando. Então é muito importante saber disso, porque isso tem uma conotação eterna. Isso vale para a eternidade. Nós não podemos simplesmente achar que é só aqui, que é o tempo da igreja, que é o tempo do povo, que é uma forma. Muitos hoje têm a igreja como esporádico, como algo que você vai quando você precisa somente. Algo que você vai quando você está com alguma necessidade, ou talvez porque não tem lugar para ir. Então a gente muitas vezes pensa que a igreja tornou-se um lugar de encontro social, onde a gente encontra com as pessoas para tratar de assuntos pessoais. Quando na verdade a igreja, ela não é esse prédio em si, mas ela é o lugar onde a igreja do Senhor se reúne para adorar a Deus. Então quando você entende isso, você também entende que você hoje é um crente em Jesus, porque Ele morreu na cruz. E na Santa Ceia a gente faz a celebração, né, da Santa Ceia, lembrando do que Ele morreu, mas com qual finalidade? Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. E depois da celebração, nós temos que passar para outra etapa, que é a comunhão. O crente em Jesus tem que ter comunhão uns com os outros. Tem que ter, porque nós somos um corpo. Nós não podemos achar que temos órbita própria, que podemos fazer, porque eu sou o corpo, você não é, você é parte do corpo de Cristo. E se você não entende isso, vai ficar difícil você gostar de estar junto. Vai ficar difícil você querer participar dessa comunhão. E o perigo maior é de que isso que João escreveu aqui é muito importante, e também é muito trágico para quem não estiver com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O nome nosso está escrito no livro da vida, significa que a decisão que tomamos de crer em Jesus foi verdadeira, e não por conveniência, e não por necessidade, mas sim porque agora, inclusive eu tenho falado sempre, é possível alguém vir a Jesus por uma enfermidade, por uma necessidade, por um problema maior, ou conhecer Jesus e aceitá-lo como Salvador e depois estar na igreja. Agora, uma vez eu fiz essa pergunta no Brasil, enquanto dava aula no ETAD, num grupo de mais de 50 ministros pastores, e eu fiz uma pergunta para eles: quem aqui veio para a igreja por causa de medo, ou por causa de doença, ou por causa de algo diferente do que veio por amor? E a maioria responde dizendo que veio, e um deles falou: eu vim por causa do medo, eu tenho medo de ir para o inferno, então por isso eu vim à igreja. Eu falei: muito bem, isso é um dos motivos pelos quais as pessoas preferem ou querem estar na igreja. Agora eu pergunto para você: e agora, depois que você veio, aceitou Jesus, é membro da igreja, o que agora você está na igreja, por qual motivo você continua na igreja? Aí ele falou: eu continuo na igreja porque eu continuo com medo do inferno. Eu falei: bom, medo do inferno todo mundo tem. Agora, se você só continua na igreja por causa disso, você vai para lá. Você é um sério candidato a estar cidadão do inferno. Por quê? Porque depois que eu conheço Jesus, se eu não amá-lo o suficiente para querer estar na igreja para adorá-lo, para servi-lo,
Então eu não entendi o Evangelho, eu não entendi a salvação. E é por isso que muitas vezes a gente não evangeliza, porque nem a gente mesmo entende o que aconteceu com a gente. E aí isso é o grande problema que a igreja sofre hoje. A igreja sofre uma relativização de tudo. Isso, será que é errado? Dá jogo, isso não tem nada a ver, isso não tem problema. Então, a confusão no meio do povo de Deus, sem saber o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano. E como a gente vai saber disso, amados? A primeira coisa, se eu celebro a ceia do Senhor, é porque eu recebi essa ideia da morte de Jesus, que a Bíblia fala, e eu criei nela, porque eu aceitei Jesus como meu Salvador, e esse sangue derramado, esse corpo partido, que representado pelo pão e pelo cálice, ele me mostra que agora eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou do corpo de Cristo, e o corpo ele é formado por vários membros, e os membros têm que funcionar em união, em harmonia. E por que os membros funcionam em harmonia? Por que eu estou movimentando minhas mãos, posso mexer os dedos, sem mesmo pensar nisso? Porque eu estou sendo comandado por um comando que vem do cérebro, da cabeça. A cabeça da igreja é Jesus Cristo. E nós somos comandados por Ele. Quando algum membro está fora disso, não faz parte do corpo. Então é muito importante sabermos, amados, porque nós não podemos trabalhar com engano, não podemos trabalhar com ficção, com teoria. Nós temos que trabalhar com a verdade, porque é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos faz chegar, ela nos confronta com a gente mesmo. Jesus, ele nos ama tanto que trabalha, que castiga a gente quando precisa, porque ele disciplina a todos quanto ama. E eu estou sendo disciplinado por ele, eu várias vezes já fui disciplinado por ele, eu louvo a Deus por isso, porque quando toda a disciplina me corrigiu a minha rota, corrigiu o meu destino, eu estava andando errado, ele permitiu algo na minha vida que peraí, deixa eu voltar para a rota. Você deve agradecer a Deus pelas lutas e problemas e não murmurar delas. Porque nada acontece conosco se não for da permissão de Deus, e como foi falado aqui, tudo tem um propósito. Tudo tem propósito. E qual é o propósito? Você sabe? Não. Mas a Bíblia diz que Deus não permitirá a tentação, ou a aflição, ou problemas na nossa vida acima daquilo que podemos suportar, mas junto com ela nos dará o escape. E eu tenho falado para os irmãos, existe um escape que não falha. Quando você estiver passando por algum problema, alguma situação muito difícil, você acha até que não pode suportar. E quando a gente fala que não pode suportar, é perigoso, porque nós estamos desacreditando que Deus disse: não dará a você nenhuma tentação acima da vossa força. Então, se eu creio que a Bíblia é a verdade, Deus falou a verdade, eu não vou ter nenhuma tentação acima da minha força. Ok? Mas agora vamos ver uma coisa. Existe uma saída, porque ele disse, junto com ela dará o escape. Ora, se eu estou passando por um momento muito difícil, uma situação que eu não entendo, insuportável às vezes, que a gente fala insuportável isso, qual é a primeira coisa que vem no nosso coração? Murmurar, reclamar. E muitos crentes falam, tanta gente ruim aí, tanta gente que só faz o mal, tanta gente que faz só coisa errada e vive uma vida boa, e eu estou procurando servir ao Senhor, fazendo a coisa certa, e acontece isso comigo. Isso é injusto. Então nós estamos chamando Deus de injusto. Nós estamos reclamando que Deus deveria nos livrar dessa situação, quando na verdade deveríamos estar adorando a Ele e procurando saber o que Deus quer nos mostrar. E quando eu, amados, passo por uma situação difícil e começo a adorar, sabe o que acontece? Eu vou começar a enxergar o porquê daquilo que Deus quer me mostrar. Fácil assim. Essa é a chave da saída. Junto com ela dará a saída. Quando você começa a adorar, porque adorar a Deus, quando tudo está bem, quando a bonança chega, é muito fácil. Até o ímpio dá graças a Deus que ele está bem, né? Graças a Deus, agora comprei o carro, graças a Deus agora tenho dinheiro, graças a Deus agora tenho um bom trabalho, eles dão graças a Deus.
E nós, como o povo de Deus, que fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor, que o nosso nome, sim, deve estar escrito lá no livro da vida. Qual o motivo de nós acharmos que Deus está sendo injusto? Qual o motivo de nós acharmos que nós não devíamos passar por tribulações? Porque Jesus falou que iríamos passar por elas. Mas ele disse, não desanime, eu venci o mundo. Amém. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos dando mau testemunho. Nós não estamos, como diz, discernindo o corpo do Senhor. Quando na Santa Ceia diz, não discernir o corpo do Senhor, não entender o que é o corpo. O que é o corpo? O que é a igreja? É o corpo. Então, se eu não entendo o que é o corpo, você, para mim, tanto faz, eu vou, não vou, não faz falta. Eu não sou nada, não tenho nenhum cargo na igreja, não tenho nenhuma função na igreja. Isso não é ser corpo. Ser corpo significa, eu tenho minha função. O corpo não é completo se não tem todos os órgãos, todos os membros. É verdade ou não é? Então, se tem todos, eu preciso dele. E nenhum pode dizer que não precisa do outro, porque está tudo ligado, não é verdade, mas tudo ligado. Como é que eu posso movimentar a mão se o braço não me ajudar? E como eu vou movimentar ela de um jeito certo se aqui não estiver no comando? Como que Deus vai lidar com a nossa vida e comandar se Ele não está no comando na nossa vida? O comando da nossa vida está em experiências pessoais, está em conhecimentos que temos, está em ouvir certas palestras de motivacionais, de autoajuda, que está cheio hoje na internet. Até mesmo sermões motivacionais, que eu não acho errado, mas tem o seu lugar certo, na hora certa, mas não leva a gente à adoração, leva a gente a essa autoglorificação, a autoexaltação, porque meu ego, essa coisa de autoestima, isso não tem nada a ver com a igreja. A autoestima do crente, a Bíblia diz, é negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir Jesus. Essa é a autoestima, não podemos mudar isso. O crente acha que se tiver fortuna, dinheiro, ou ser bem sucedido, isso vai ser a felicidade, quando a Bíblia diz não. Não adianta ser rico para com o mundo, mas não ser para com Deus. Jesus, ele falou sobre um homem rico que ele perdeu tudo, ele juntou celeiro, mas de repente ele falou, agora eu tenho bens para muitos dias, vou viver uma vida regalada. E ele disse, louco, essa mesma noite perderão a tua alma. O que você preparou, para quem vai ficar? Então, quando nós entendemos isso, eu vejo um perigo para voltar ao texto que nós lemos. Nós estamos sendo envolvidos por vários falsos profetas. A internet está cheia daquilo que Paulo falou a Timóteo, que muitos sofreriam comichão de doutrina nos ouvidos e que procurariam pregadores que pregassem aquilo que eles querem ouvir, porque eles querem se sentir bem, não ser confrontados, mas ser abençoados e ser massageado no ego, para sentir-se bem e sair da igreja. Que culto maravilhoso, hoje eu saí abençoado, porque hoje eu sei que eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou. Então eu foi bem estimulado e a pessoa sai cheia do ego. Ela sai com o seu ego massageado. A mensagem foi maravilhosa, mas não houve arrependimento, não houve confrontação. Meus irmãos, no céu não entra pecado, no céu não entra iniquidade, no céu não entra mais ou menos, ou é 100% ou não é nada. Nós temos que entender que Deus, Ele é santo, e nós temos que ser santos como Ele é. E como fazer isso, pastor? É a coisa mais difícil do mundo, isso é mesmo, e nós temos falado muito que nós não conseguimos isso, a não ser que o Espírito Santo tenha o controle na nossa vida, a não ser que Jesus Cristo seja a luz que ilumina o nosso caminho, a não ser que Jesus Cristo seja a luz que brilha em nós. Ele disse, deixe portanto brilhar a vossa luz diante dos homens, e depois lá em João 1 ele diz, ele era luz, e ele veio para iluminar todo o homem. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Veja,
Muitos de nós corremos da luz. Não queremos que as pessoas saibam o que fazemos. Não queremos que a pessoa se intrometam na nossa vida. Nós não gostamos que o pastor fique sendo intruso em tudo que pensamos ou fazemos. E o pastor aconselha, o pastor fala, o pastor lê a Bíblia, ora, se incomoda, ora, pede a Deus, faz falar, mas a pessoa fala, eu não gosto de ir, porque aí fica cobrando a gente, fica fazendo... Irmãos amados, quem ama, fala a verdade. Quem ama, confronta. Quem ama verdadeiramente, quer o bem. E quando a gente vê que as coisas estão desencaminhando, a gente tem que falar a verdade. Agora, a questão da pessoa ouvir ou não, isso já é uma responsabilidade de quem está ouvindo para obedecer ou não. Já é uma coisa com Deus, não é mais com o pastor. E um dia, no acerto de contas, nós vamos ver a verdade. Mas nós não queremos que esse acerto de contas seja no juízo do grande trono branco, pois ali muitos vão ter a segunda morte. Porque a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, que bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Porque sobre estes não tem poder a segunda morte. Então, se nós morrermos no pecado, não tem mais salvação. Não há como mais mudar o destino eterno. Então, enquanto há vida, há esperança, e é por isso que temos que falar a verdade. Porque vai chegar um ponto que vai acontecer isso aqui, que essa besta vai chegar, ele vai dominar, ele vai vencer os santos e o mundo vai adorar. Então a pessoa que negar a sua fé vai adorar a besta também, vai aceitar todos os comandos dela. E você já percebeu que o mundo está sendo preparado para isso? Você se lembra quando começaram a colocar coisas na nossa cabeça com relação a vai faltar papel higiênico, depois vai faltar isso, depois vem a pandemia, você tem que obedecer, aí você fica aquela briga, tem que tomar, você não tem que tomar, e nós brigamos entre nós, porque uns querem tomar vacina, outros não querem tomar, e fica aquela briga na fábrica, fica a briga em todo lugar, se você não tomou, então não fica perto de mim, que você vai me contaminar. Ora, quem tomou vacina e diz que está imunizado, como é que vai ser contaminado por quem não tomou? Não é mais fácil acontecer ao contrário? Mas não, mas agora todo mundo briga, todo mundo, eu vi divisão até na família, e igrejas, gente brigando com o outro, você não vai tomar vacina, eu vou tomar vacina, e aquela briga toda. Isso aí é coisa do anticristo, mas isso é coisa que ele está promovendo para separar, para dividir os crentes, dividir a igreja, dividir o mundo, dividir as pessoas, entre nós e eles. Isso foi divulgado no mundo inteiro. Esse já é o espírito do anticristo trabalhando para destruir a nossa comunhão, a nossa harmonia. É a mesma coisa que um corpo, de repente, a mão, eu não quero mais obedecer, eu vou seguir meu caminho, outra mão diz que vai, sabe que não vai, como nós vamos ficar? Cada um faz o que quer, cada um faz o que acha melhor. E nós sabemos que uma pessoa que tem esses problemas, sabemos que é uma pessoa que precisa dos cuidados, que precisa ser tratada, precisa ser ajudada, ela não consegue ter um equilíbrio no seu corpo por causa de alguma coisa não funcionou aqui na mente dela. E ela não tem controle do corpo. O corpo dela, ela se estica, ela dá grito, ela se retesa toda. Esse é um problema aqui, ó. É uma doença que ela nasceu com ela. E ela tem que ser tratada a vida inteira. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que ter em harmonia, em comunhão. É por isso que a primeira é celebrar. Somos salvos, glória a Deus. Celebramos a morte de Cristo porque com Ele veio a vida. A segunda é essa comunhão, essa unidade em Cristo. Porque como o mundo vai conhecer o amor de Deus se nós não nos amarmos uns aos outros? Se nós não tivermos essa comunhão entre nós? Como o mundo vai reconhecer Jesus? Então, como que eu vou evangelizar se eu mesmo não estou demonstrando essa comunhão? Aí depois da comunhão, aí vem a evangelização. Foi para isso que Ele nos tirou do mundo, para depois de salvos entendermos a salvação e buscarmos outros para a salvação. E nós não temos feito isso. Nós estamos acomodados e achando, isso aí é para o pastor, é para o diácono, é para o obreiro. Isso não é para mim, eu não tenho chamada para pregar o Evangelho.
Eu vou dizer para você, a chamada de evangelista é para todo crente. Todos nós temos uma missão, que é mostrar o que Jesus fez na nossa vida. E as pessoas que estão à nossa volta, elas, se não tem Jesus, você pode amar essa pessoa. Essa pessoa pode ser aquela pessoa que você ama ela pelo comportamento, pela forma como ela vive, como ela é. Sabe, você diz, essa pessoa, ela é tão boa, tão maravilhosa, como ela se preocupa com os outros, como ela ajuda as pessoas. Mas se essa pessoa não tiver Jesus, para onde você acha que ela vai depois da morte? Porque o único jeito, a única porta para entrar no céu, quem é? Jesus. O único caminho para chegar a Deus, quem é? Então, se ela não tem, se ela não creu, se ela não aceitou o sacrifício de Cristo para a vida dela e creu em Jesus como seu Salvador, ela está perdida. Ela pode ser uma ótima pessoa, ela pode ser uma pessoa excelente, mas se ela não tem Jesus, não há esperança para ela. A condenação já está sobre ela. Então nós, como crentes em Jesus, temos que ter essa consciência. Eu creio em Jesus, então eu celebro a morte dele porque ele morreu por mim. Eu lembro dela na Santa Ceia. Depois eu vou ter essa unidade com os meus irmãos. Vou valorizar esse culto de Santa Ceia, principalmente, que é um culto onde se reúne para nós tomarmos juntos essa comunhão em Cristo Jesus, onde nós participamos memorialmente daquele corpo e daquele sangue derramado por nós na cruz. Mas a terceira função é exatamente divulgar isso para as pessoas que ainda não têm. Então, se é bom para mim, se é algo maravilhoso, você não gostaria... Sabe quando você tem alguma coisa que você descobriu que é muito bom, você não quer passar para os outros? Você não quer passar, olha, você está passando por isso, olha, eu também tinha assim, tomei esse remédio, eu fiz essa coisa, comi essa fruta, e isso aí me ajudou muito, e agora eu estou melhor, estou meio restaurado, saúde. Você não quer passar? Irmãos, quando você aceitou Jesus, você passou da morte para a vida, da condenação para a salvação. Será que as pessoas que estão perto de você não precisam disso também? E será que Deus colocou você perto dessas pessoas, não é exatamente para que elas possam ver em você aquilo que elas precisam também? Pense nisso. Peça a Deus então, então me mostra como que o Senhor quer que eu faça. Ora, amados, aqui está. Porque hoje em dia se fala muito em viver bem, estar bem. Não é errado, mas não salva. Eu me sentir bem, eu pregar aqui uma mensagem coach para vocês, vou fazer vocês se sentir até estimulados ok, muito bem, isso é naturalmente no horizontal, beleza, mas verticalmente para a salvação não resolve nada. Essa é uma estabilidade mental, estabilidade que a gente dá do humor, da alegria, da vida, muito bem, mas isso não resolve o problema espiritual do homem. O problema do homem maior é espiritual. Hoje nós vivemos uma era que nunca se viu tanta doença, tanta depressão como nós estamos vendo hoje. Crianças, antigamente eram mais adultos que tinham depressão, hoje as crianças estão deprimidas. E a preocupação dos médicos é resolver isso. E alguns você vai, ele tuxa remédio até tontear, até deixar a gente fora de si e pronto, vai levando, vai caminhando. Porque o negócio dos laboratórios, eles querem mesmo que venda remédio. Vocês viram, se vocês verem o lucro que teve os fabricantes de vacina, vocês vão ficar impressionados. E vacina que não funciona, você tomar mais uma dose, mais uma dose, mais uma dose, isso vão ficar mais rico. Ok? Então vejam que nós estamos sendo levados para aceitarmos tudo que nos impõe. Mas lembre-se de uma coisa, o crente em Jesus, ele tem que se criar consciência, enquanto nada nos levar contra Deus, ou tomar decisões que são contra Deus, você tem que ter essa concepção que os apóstolos tiveram. Importa obedecer a Deus e não aos homens.
e pagaram o preço, que muitos foram presos por causa disso, muitos foram rejeitados por causa disso, isolados por causa disso, perderam bens por causa disso, mas não perderam a salvação, não venderam a salvação por privilégios do mundo. E tem muito crente que está vendendo a salvação por privilégios do mundo, por gozar essa vida, por estar bem com os homens, estar bem com as pessoas, estar bem com as... Irmãos, nós não temos que estar bem com as pessoas, nós temos que estar bem com Deus. E quando você está bem com Deus, automaticamente Deus vai levar você a estar bem com as pessoas. Mas quando nós queremos nos conformar com este século, e não nos transformamos pela renovação do nosso entendimento, nós aceitamos tudo que o mundo quer, e nós vivemos de acordo com o mundo, e tudo para você vai ser, tá bom, é isso mesmo, tá certo, não precisa mesmo, por que isso? Isso é religiosidade, isso aí é ser, sabe, muito carol esse negócio, está toda hora na igreja, está com os irmãos toda hora. Eu preciso disso, eu tenho minha Bíblia na minha casa, eu oro na minha casa, eu canto na minha casa. Tá certo, você deve fazer isso sim, temos que fazer, adorar a Deus, não importa o lugar. Aqui é um dos lugares onde se adora a Deus, mas a sua vida é um altar, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós, aonde estivermos, somos glória para Deus. Onde nós estivermos, temos que exalar o bom cheiro de Cristo. Onde nós estivermos, a luz de Cristo tem que brilhar em nós. E ela tem que brilhar muito mais onde há trevas. Porque quando nós nos reunimos aqui, é a mesma coisa quando existem todas essas luzes. Uma luz clareia a outra. Mas quando nós estamos nas trevas, uma luz só faz a diferença. Quando vocês vão embora aqui, que a gente desliga todas as luzes, aquela é automática, aquela pequenininha lá. E ela dá uma luz que clareia e afasta muitas trevas aqui. Mas tem lugar que fica escuro. Então, por isso que Deus espalha vocês, nós, por todos os lugares, para que, como Jesus disse, deixe, portanto, brilhar a tua luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que está no céu. Eu pergunto para você, a tua luz tem brilhado diante dos homens? As pessoas na fábrica têm glorificado a Deus pela sua vida? Eles são capazes de até querer vir na igreja por causa do seu comportamento, ou ao contrário? E aí então que eu preciso analisar, será que eu estou com essa mente aqui, que vai acabar adorando a besta? Vai acabar aceitando, que a adoração não é só aceitar, se prostrar, não. Adoração é entrar no esquema. Tudo aquilo que se coloca entre nós e Deus é um tipo de idolatria. Nós estamos dando mais valor a certas coisas do que a Deus da nossa vida. E isso está diante de Deus. E Deus conhece o nosso coração. Não se impressione com as pessoas que te julgam. Se impressione com o que Deus pensa de você. Se preocupe com isso. Porque muitas vezes fala assim, mas as pessoas me julgam. Não se importe. Você que tem que saber a tua condição com Deus. Isso é importante. Agora, o que nós estamos falando aqui hoje é o que a Bíblia diz sobre como deve ser o comportamento de um cristão. Aí sim você vai entender que você precisa evangelizar, que você precisa falar, demonstrar, exalar esse amor na sua vida para o mundo. E aí então nós vamos nos converter. Então nós vamos buscar a vontade de Deus. É somente o Espírito Santo que pode fazer isso em nós. Quando você se entrega e busca mais a Deus, sabe o que acontece? Automaticamente, sem você perceber, os frutos do Espírito começam a aparecer na sua vida. Você vai exalar amor, paz, você vai ser mais longânimo, você vai ter mais bondade com as pessoas, você vai procurar o equilíbrio no seu comportamento. Tudo isso é fruto do Espírito. Vem essa vontade natural, como uma árvore que frutifica naturalmente no tempo certo, assim também é o crente no Espírito. Ele vai gerar em nós os frutos. Lembra que Jesus falou? Eu sou a videira, meu Pai o agricultor. Toda vara que em mim não dá fruto, tira. Mas toda que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eu sou a videira, vós as varas, disse Jesus. Quem está em mim, esse dá muito fruto. Irmãos, a igreja, ela não pode ser estéril. Ela tem que dar frutos.
Os irmãos veem o sakura, é lindo, não é verdade? O que é o sakura? Quem sabe o que é o sakura? Uma cerejeira que não dá fruto. Ela é bonita, admirada, mas não produz. Ela traz alegria, ela traz uma visão deslumbrante, mas não alimenta. Não tem o que oferecer a não ser a beleza. O crente em Jesus não pode ser isso. O crente em Jesus tem que ser que dê muito fruto. A igreja do Senhor tem que frutificar. Nós temos que atrair almas para a casa do Senhor, mas para isso temos que ser. Temos que mostrar que somos. Temos que deixar Ele ser Senhor na nossa vida. Temos que deixar Ele ser Rei na nossa vida, reinar em nós. E aí então o mundo vai ser abençoado pela sua vida, pela nossa vida, porque é isso que Deus quer. Deus disse a Abraão: "Se tu uma bênção." Sabe o que é isso? Você onde estiver, fala assim: eu quero ser a bênção que chegou nesse lugar. Caso contrário, amados, nós não podemos nos enganar. Eu estou indo na igreja, eu estou frequentando lá. Mas você pode estar frequentando e não ser igreja. A gente não faz visita na igreja. A gente não vem na igreja para assistir o culto. Você vem como crente para quê? Para cultuar, adorar. Essa é a realidade. Eu participei do culto e foi legal o louvor, foi legal a música, gostei da pregação. E a sua parte, o que você fez? Você só veio receber? Mas bem-aventurado é dar do que receber. Mas, e como eu falei para os irmãos, só de você estar aqui já é uma bênção. Já de você estar aqui já me abençoou. Nossa visitante ali já abençoou a gente, porque a gente vê, que bom que veio visitar. Já deixou a gente alegre. Você entendeu? Já foi uma bênção. Então veja que como é importante congregar. Como é importante estar. Você quer ver um pastor alegre? É você encher a igreja da sua presença. Vem. Agora você quer ver um pastor triste? Pode dar presente para ele, pode dar tudo para ele, pode dar carro, chave, não sei o que lá, pode dar. Ele acha, sabe, você vai abençoar o seu pastor. Aí você não vem nos cultos. O pastor assim. Porque a alegria do pastor não é bens. O pastor que Deus chamou, a alegria dele é ver salvos na igreja. É ver um povo unido, glorificando e adorando a Deus. É a unidade da igreja em Cristo Jesus. Esse é o prazer maior da igreja, do pastor da igreja. Porque como ele ama a Cristo e cuida das suas ovelhas, ele tem uma responsabilidade de apresentar essas ovelhas ao Senhor. Mas quando as ovelhas começam a se dispersar, ele começa a ficar assim: meu Deus, onde eu tenho errado? O que eu tenho feito de errado? Me ajuda, por favor. Eu não posso apresentar a ti um rebanho disperso. Eu tenho que juntar as tuas ovelhas. Me dá graça, me dá sabedoria. Quando você vem, a gente fica alegre. Não é verdade, pastor Roberto? A alegria do Senhor nos fortalece. Ela nos traz paz, comunhão, e aí a vontade de trazer outros para Cristo. A função do crente é mostrar Jesus para o mundo, a salvação para o mundo. Olhe para as pessoas que estão do seu lado na fábrica e pense: meu Deus, é uma alma. Para onde essa pessoa vai quando morrer? Aquela colega que você gosta, aquele colega que você gosta da fábrica, você tem que olhar para ele e pensar: será que ele tem Jesus? Que se ele não tem, ele tem uma eternidade de sofrimento e angústia pela frente. Será que Deus não pode me usar para abençoar essa pessoa? Senhor, muitas vezes você não tem como chegar na pessoa e provocar um assunto para falar de Jesus, mas você ora, como já aconteceu muitas vezes comigo: Senhor, coloca no coração dele alguma coisa para falar comigo, para me dar motivo de entrar. Aí a pessoa vem: você viu? Está chovendo muito, né? Aí você fala assim: tá, mas é preciso chover, porque Deus manda a chuva para dar a plantação, para nós termos comida, alimentação. Já pensou se não chove?
É verdade. Então, veja bem, é a mesma coisa nós. Nós precisamos também de alguma coisa para nos... como que é isso? Aí você fala assim, olha, quando a gente tem Jesus, a gente compreende o que Deus permite e tudo aquilo que Deus quer de nós. Então, você já tem Jesus na sua vida? O que é isso? Como que é? Aí você vai falar de Jesus. Não precisa se preocupar em falar da igreja, em falar de estudo, em falar de nada. Fala só de Jesus. Jesus é o assunto mais importante da igreja. Não existe outro mais importante. O que ele mandou? Prega o evangelho. O que é evangelho? Boa notícia, boas novas. E diga, há esperança para você, sabia? Você sabe por que Jesus morreu por você? Por mim? Mas eu não pedi nada. O que eu fiz para ele morrer? Você vai explicar para a pessoa sobre o pecado. Você vai falar que todos pecaram, mas eu não pequei, eu não fico pecando, eu faço tudo certinho, eu pago minhas contas, eu alimento minha casa, eu cuido da minha família. Eu falei, não é isso. Isso é uma obrigação social. Agora, você tem algo espiritual muito importante dentro de você, que é eterno. Quanto tempo nós vamos viver aqui na Terra? E a eternidade nos aguarda. Onde nós vamos passar a eternidade? Então, são conversas que a gente vai provocando. E a pessoa vai se... Porque uma das coisas que... Um dos assuntos mais que as pessoas têm curiosidade é a vida após a morte. Se vai ter vida, se não vai, né? E como será essa vida? Então a Bíblia é cheia de respostas para isso. E você usa isso para evangelizar. E olha, a proposta de cada um de nós de trazer pelo menos uma pessoa a Cristo num ano não acontece. E o que está faltando então? Compromisso. Compromisso com Deus, com sua palavra. A igreja não pode se acomodar de ser uma igreja infrutífera, estéril. A igreja tem que se incomodar com isso e não aceitar. Dizer, não, Senhor, eu tenho que produzir. Veja, Sara era estéril, mas Deus tinha prometido que dela sairia uma grande nação, junto com Abraão. Mas ela é estéril, ela não tinha culpa. Não ela era que não gerava, era o corpo dela que não tinha como gerar. Até que passou o tempo, ela até deu tão preocupada com isso, sentindo o sentimento de culpa, que esse é um problema das mulheres, muitas vezes elas sentem muita responsabilidade sobre elas em tudo que acontece. E Sara se preocupou que ela era estéril, Deus tinha falado que ia dar uma grande nação para Abraão, seu marido, mas ela não podia dar o filho a ele, então ela pegou uma escrava e mandou Abraão dormir com ela, deitar com ela, para ter um filho com ela, e ele disse, vai ser meu filho, porque a minha escrava vai ficar no meu colo, vai ser... Só que não, Deus não faz nada errado, nem torto. Deus não escreve por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. E quando Sara pensou que tinha feito a parte dela, agora pelo menos me escrava, então ela emprestou o marido dela para outra mulher. Ela teve que aguentar depois a zombaria da mulher, que ela era estéril, a mulher podia dar filhos, e que naquela época era vergonhoso, e ela aguentava aquele sofrimento, até que ela não aguentou e quis expulsar. Ela expulsou a mulher com o menino, aí Deus mandou voltar, e ela Agar se submeter à sua senhora. Aí depois um dia Deus apareceu e fala para Abraão, lembra que eu te falei que você ia ter um filho, desse filho foi a grande nação? Ele falou, sim, Senhor. E Abraão agora já tinha perto de 100 anos, e Sara 90. Então o tempo das mulheres passou, o tempo de poder dar ou não a luz já tinha acabado. Mas Deus falou, lembra que a minha promessa? Lembra? Então, vai ter com Sara tua mulher. E depois daqui um ano ela vai estar com uma criança no colo. E ela mesma, a Sara, a Bíblia diz que ela riu no coração, lá dentro da tenda, ouvindo, né? Que a tenda é igual aos apartamentos aqui no Japão, né? Você ouve tudo que o vizinho fala. E ela estava lá dentro e ela ouviu, e ela disse, como disse,
No tempo que eu podia ter, eu não tive, agora depois de velho assim, ó, não tem mais nada que possa sair desse corpo. O Senhor falou, Sara, por que você riu? Eu não ri, Senhor. Você riu.